noite, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre Afrodite Tumborucus, né? Ou Afrodite Cavadora de Túmulos. Também é muito importante saber, né, que esse não é o único epíteto de Afrodite que está relacionado à morte, né, ao submundo. E esses epítetos, né, que relacionam a deusa com esses aspectos também, né, além daqueles que a gente já está tão acostumado a evidenciar por aí, são muito interessantes, porque eles possuem, né, e demonstram também muitas camadas que a gente pode falar aqui e também pode teorizar às vezes. Bom, o que a gente pode, né, principalmente citar aqui, né, enquanto Afrodite mesmo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre as influências orientais que Afrodite tem, né, que provavelmente, inclusive, né, iniciam ali o culto a Afrodite no mundo grego antigo, mas como Afrodite mesmo, né, como deusa do amor, que está intimamente relacionada à guerra, né, não só de forma implícita, né, mas também como Afrodite, até Areia, como também esposa de Ares, o deus grego da guerra, não é de se surpreender, né, que a morte esteja também relacionada a esse culto. Nesse sentido, uma coisa que a gente pode considerar aqui, né, seria ali o luto. Tá? Afrodite como uma deusa que está intimamente ligada ao luto, principalmente porque, né, na região de Esparta, ali no mundo grego antigo, as mulheres possuíam uma influência significativa na sociedade. É porque por longos períodos, né, os homens ali da sociedade estavam em guerra. Muitos deles, né, já voltavam sem vida, né, apenas os corpos deles voltavam. Quando a gente estuda um pouco os rituais, né, sepulcrais de Esparta, principalmente, a gente vai ver que as mulheres se reuniam, né, sob o túmulo dos seus falecidos esposos, né, cônjuges ali, para lamentar a morte. E aí nesses momentos também era muito comum que houvesse ali, né, rituais para a deusa Afrodite. Isso porque, né, além dela estar intimamente ligada, né, a essas mulheres, né, por ser uma deusa feminina, além disso, dentro da cosmologia grega, né, estar ali indicada como esposa de um deus guerreiro, ela também era invocada, né, com o intuito ali de confortar o coração dessas pessoas que estavam, né, que perderam seu amor, né. Além disso, também para garantir, né, uma passagem segura, tranquila e harmoniosa para essas pessoas. Então isso, né, além de nos auxiliar ali compreender, né, a relação dela com esse epíteto, né, cavadora de túmulos, também nos ajuda a entender um outro epíteto dela, tá? Que é ali a que caminha sobre os túmulos. Nesse sentido, a gente pode compreender que há também, né, uma dualidade, ou pelo menos pode haver uma dualidade, tá? Então, quando a gente fala de cavadora de túmulos, a gente pode estar falando tanto de uma deusa vingadora, uma deusa da guerra, que está cavando túmulos para enterrar aqueles que ela mesma matou, né, e deu fim ali à vida, tanto para indicar uma deusa, né, que pode estar cavando túmulos ali para enterrar entes queridos, né, onde também vai ser lamentada a morte e a perca dessas pessoas. Além disso, tá no sentido da sua relação com o submundo, com a morte, né, com os túmulos, a gente pode também começar a falar um pouco da influência oriental, tá, que o culto a essa deusa carrega. Uma coisa muito importante que a gente precisa pontuar aqui, falando sobre os deuses olimpianos mesmo, tá? Entre os deuses olimpianos, Afrodite é uma das únicas, né, que não está, né, no caso, relacionada ao submundo, tá? Das 12 olimpianas que vai ao submundo, tá? Ela tem mitos onde a sua busca lá por Adonis, né, esse mito que a gente pode também vincular aos mitos antigos de Ishtar, Nana, Astarte, que são, né, deusas ali orientais, né, deusas fenícias, né, Ishtar, né, pelos fenícios ali, que é uma deusa da guerra, então ela desce ao submundo, né, a gente tem ali um mito onde tem uma pequena rivalidade entre Afrodite e Perséfone, né, pelo amor de Adonis. Então Afrodite, como eu falei, né, ela desce ao submundo, uma das 12 olimpianas que vai fazer, é uma das poucas, né, no caso eu não estou contando Hades, né, óbvio, que é o rei do submundo, e Hermes, que é um deus psicopompo, mas das 12, também tem Dionísio, né, mas ele está muito ligado ali às mitologias órficas, né, onde ele é refeito ali. Então Afrodite, né, apesar de não ter uma necessidade de digamos assim, né, óbvio, né, de descer ao submundo, em seus mitos ela também desce, tá? Isso também a relaciona ali de uma forma ali meio transcendental ao submundo, à morte, né, ao mundo dos mortos. Afrodite também é uma deusa muito relacionada, né, quando a gente está falando de alguns atributos e domínios menos populares dela, tá? A morte, a vingança e ao destino. Tá? Porque a gente vai ter ali em Hesíodo, né? Quando a gente tem a origem dos deuses, né? O nascimento dos deuses, o nascimento de Afrodite, que é feito ali através da castração de Urano, né? A gente não pode esquecer quem também nasce com Afrodite, tá? Quem também nasce
de Urano, né? A vingança nasce de Urano, né? As Eríneas, que são 3 deusas que estão relacionadas ali à vingança. E textos posteriores a Hesíodo, né, que também falam ali sobre a origem dos deuses, vão tratar Afrodite como a mais poderosa das Eríneas, tá? Como se fosse irmã, até porque elas têm o mesmo pai, né? Uma nasce da espuma, né, do escroto ali, né, de Urano, e as Eríneas nascem do sangue de Urano, assim que ele cai no mar. Em Atenas, né, Pausânias vai fazer nas descrições, que inclusive são livros extremamente interessantes que ele tem ali sobre o mundo antigo, né? Em Atenas, em uma região chamada Jardins, a gente vai ter ali um santuário. Esse santuário, né, construído ali um templo para Afrodite Urânia, e ele tem algumas inscrições que dizem, né, que Afrodite Urânia é a mais velha das Moiras, tá? As Moiras também são uma tríade divina que representam ali, que tecem os fios do destino, tanto dos homens quanto dos deuses. O que também volta, né, ali a relacionar a deusa com a morte e com as transições. E uma outra coisa que a gente também pode considerar, né, quando a gente fala ali dos inúmeros sincretismos, né, que o culto dessa deusa ali recebe, são os costumes da deusa Ishtar. É considerada, né, diversos atributos, né, ela possui, mas como a padroeira, né, da morte, da vingança, da guerra, e também possui um costume ali de desmembrar os seus amantes, levando-os à morte, tá? E a gente pode também ver essa relação tanto nos epítetos de Afrodite, né, que a relacionam com a morte, como também no seu relacionamento mitológico, né, com o deus da destruição, com o deus da guerra. Sobre a dualidade de Afrodite, né, Afrodite é uma deusa também muito multifacetada, né, então ela tem vários atributos, tá? E no mundo grego isso não era ignorado, tá? Até porque a gente vai ter ali uma divisão no culto dessa deusa, né, nos aspectos dela. Então a gente vai ver muito bem dividido ali alguns atributos dela, como Afrodite Urânia, né, uma deusa celestial ligada a esses atributos olímpicos, né, brilhantes, ligados à luz, ligados ao dia, ligado aos deuses celestiais, né, e Afrodite Pandemos, né, que seria ali do povo, de todos, né, que vão compreender melhor todos os outros atributos, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o culto no mundo grego antigo não era, né, como a gente imagina às vezes, né, igual em todos os lugares, tá? Inclusive a gente vai ver que o culto a essa deusa era muito forte, né, e proeminente em lugares específicos, né, como Chipre, por exemplo, né, a ilha de Chipre, que inclusive é muito indicado ali como um dos lugares onde o culto dela se inicia, tá? E em lugares específicos a gente vai ver diferenças nos cultos. Até como eu falei, em Esparta, né, a importância das mulheres também é refletida no culto de Afrodite. Então a gente vai ter Afrodite ali muito ligada à guerra, né? A gente vai ter estatuetas de Afrodite diferentes de estatuetas de outros lugares do mundo grego antigo. Ali ela era normalmente retratada com roupa, né? E às vezes até mesmo com armaduras de batalha, coisa que a gente não vai ver em Atenas, por exemplo, né? E em outros lugares, né? Assim por diante. Bom, então é basicamente isso, tá? Apesar da gente não ter muito bem documentado, né, nem através de textos, nem através de estudos arqueológicos, né, o uso específico, né, ou direto desse epíteto pode ser identificado de muitas formas, tá? Essas são algumas delas, são as principais que eu pude compreender, né, tanto nos meus estudos quanto na minha própria jornada devocional com a deusa. Mas eu acho que eles são principalmente evidenciados nesses aspectos, tá? Sincréticos, né, de culto a divindades anteriores e de outras regiões, tá bom? Que trazem ali Afrodite ao mundo grego. E Afrodite mesmo, né, como deusa do amor, né, como deusa da guerra, como deusa que vai compreender e abraçar ali o luto, além dos seus aspectos ligados à vingança, à morte, à retribuição e ao destino. Bom, então é basicamente isso, tá? Desculpa pelo tamanho do vídeo, espero ter conseguido ajudar de alguma forma e tchau, tchau!